Dedico a Elisa, minha filha, desejando de que em seus dias na terra pertença a uma igreja mais semelhante à que Cristo vai vir buscar. Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela, para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Mesmo em tempos difíceis, essa promessa ainda permanece. Infelizmente, em muitos lugares, a instituição se tornou palco de escândalos, abusos, negócios, fama, poder, vaidade e heresias. Em meio a tudo isso, muita gente tem perdido a esperança. Desanimado com esse retrato atual da igreja evangélica, decido produzir um documentário. Durante 3 meses, vou cruzar o Brasil de Nordeste a Sul, conhecendo lugares, pessoas e histórias, na tentativa de enxergar a igreja como Cristo a vê. Decido começar por Recife, encontrar com meu amigo Marcondes, capaz de dar um panorama mais amplo do que tem acontecido. Toma pra tu. Tô pra você, ó. Eita! Obrigado. Ó, que eu ganhei, Wellington. Se eu trouxer eu dou pra nós também, bicho lá. A igreja é bonita. E assim, Miguel, não dá para ter muita esperança nessa igreja mais visível, porque foram muitos escândalos, muita coisa. E quando não há escândalo, a falta de zelo no resolver as questões escandalosas, indiferença, omissão de quem está responsável, sabe? Então, o pecado, a iniquidade é muito grande. Aí não dá para ter avivamento sem arrependimento, sem... Não, se eu fosse dividir em 3, né? Tudo isso que está acontecendo, a gente teria o pentecostalismo clássico, que tem uma crise também. Os pioneiros partiram. Os filhos dos pioneiros, por causa de nepotismo, assumiram a presidência das convenções, das grandes convenções da Assembleia de Deus, ou quadrangular, que a gente está vendo a crise agora. E aí a gente tem essa crise do pentecostalismo clássico. A tradição reformada, em reação ao neopentecostalismo, centrou exclusivamente no ensino bíblico, no estudo sistemático das doutrinas bíblicas, e perdeu a questão devocional. E tudo que parece... Eles desconfiam que seja pentecostal, como Hernando Dias Lopes falou, né? Eles fazerem reunião de oração, o povo considerava coisa de pentecostal. Que reunião de oração é coisa de crente, não é coisa de pentecostal ou não pentecostal. E eles eram perseguidos por fazer reunião de oração, né? E aí a gente tem esse lado extremamente cerebral, doutrinário, é uma ênfase boa, mas sem experiência de Deus. Eu acho que tem muita gente que nem conhece o Senhor mesmo ali, multidões assim de... Só decorando sistemática, doutrina, catecismo, mas não conhece o Senhor, não. Sabe sobre o Senhor, mas não conhece o Senhor, não. E o outro, não é correto chamar de neopentecostal hoje, né? A gente chama neopentecostal, mas não é. Porque neopentecostal mesmo, a gente colocaria a Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial e a Plenitude lá do Agenor Duque, que é uma sai de dentro da outra, né? Eu acharia melhor chamar de carismáticos independentes ou neocarismáticos. Porque não dá para dizer que um Luciano Subirá é a mesma coisa que um Edir Macedo. Não dá para dizer que Theo Hayashi é a mesma coisa que Agenor Duque. Que Márcio Valadão é a mesma coisa que Valdomiro Santiago. São coisas totalmente distintas, né? E essas igrejas, elas assimilaram essa questão do movimento de crescimento de igreja americano, de igreja voltada. Elas estão sendo engolidas por isso, né? Deixaram muita coisa lá para trás e estão sendo engolidas por essa coisa do movimento da church, né? A parede preta, ficou aquela coisa gourmetizada, o pecado foi perdendo, o arrependimento foi perdendo sua ênfase nesse ponto, ficou uma teologia coach, né? A adoração contemporânea, mas não aberta ao mover do espírito, você vê que é diferente, as pessoas acham que é igual, mas não. É tudo muito cronometrado. Até o momento de fazer espontâneo, que não é espontâneo, porque o momento do espontâneo é esperado, tá entendendo? É tudo muito... categorizado. E o movimento de adoração do início da década não era assim. Não era domesticado assim.
Você não tinha agora espontâneo, agora não sei o que e tal, para terminar rápido o culto, porque são 5 cultos no domingo para fazer várias pessoas participarem daquele culto. Ela foi engolida. Então seria o pentecostalismo clássico, o neocarismatismo e o movimento reformado. Então chega crise nos três. Crise nos três. O movimento do início da década que Marcondes se refere é o da adoração extravagante, um dos que mais influenciaram o meio carismático onde estou inserido. Creio que olhar para esse passado recente e ver o que Deus já fez pode ajudar nessa jornada. Viajo até Londrina, no Paraná, um dos epicentros desse movimento. Com as bitacas pra cima. Oi, senhor. E aí, tudo bom? Tudo bem? Cachorro, mas não temos cachorros mais. Vamos lá, gente. Vamos lá. Meu nome é Ricardo, meu apelido é Cadinho. Eu sou de São Paulo e moro em Londrina há 20 anos. Eu vim pra cá no ano de 2005, mas namoro a cidade desde 99. Como eu sou dos anos 80, eu peguei aquela igreja evangélica brasileira, pelo menos no contexto de São Paulo, muito underground. Então, era uma coisa muito, muito pequena no sentido de pouco acesso, a gente era bem marginalizado. Então, eu peguei aquela fase dos anos 80, que a gente ia evangelizar em praça e tal. Peguei os anos 90, quando começou a ser mais capilarizado o evangelho, com o reverendo Caio Fábio, com Valnice, que foram para televisão, essa galera que foi para televisão, mas tô falando assim, uma coisa mais sólida. E aí veio um movimento que foi aquele movimento de evangelismo com música, com banda, que era os SOS da vida, as coisas que foram bem assim, disruptivos para mim, né? E tudo isso foi muito legal, foi muito bom. Mas o que realmente veio e foi avassalador na minha vida foi o movimento de adoração extravagante que eu conheci em 98. Eu estava num culto e aí foi um americano, Mike Shea, pregar. E ele pregou, abriu a Bíblia em Mateus 3 e falou da importância da geração que vai preparar o caminho do Senhor, que se engaja. Aquilo tomou minha vida. Ele pregou, aquilo destruiu a minha vida. Eu nunca mais fui o mesmo. E aí, cara, começou a ter reuniões simples. Eu comecei a frequentar reuniões simples, assim, que era o quê? Ela era marcada por uma presença residual de Jesus. Jesus era perceptível no lugar. Uma galera que sentava para conhecer Jesus. De olhar e dizer, se a tua palavra diz que a adoração causa semelhança, eu vou entrar em intimidade contigo, para me parecer com Jesus. Uma canção que revelava Jesus, que encontrava um povo desesperado por Jesus, uma terra seca. Uma presença forte, tangível de Jesus. Não loucura. Era a presença de Jesus. Levanta, Senhor, em nossa nação, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. E a partir daquele momento, um santo desespero foi tomando conta do nosso coração. Então as nossas reuniões, aí você fala, como que eram essas reuniões? Elas aconteciam. Nós éramos invadidos, o nosso lugar, pelo vento impetuoso. A gente não precisava gerar um ambiente, não se mover por... Não, era ali. Não tem pad, não tem fundo musical, não tinha nada, era no seco. A gente experimentou isso. Senhor, a gente vai morrer. A gente vai morrer. E nós morremos, cara. Nós morremos porque a gente já não teve mais sonho nosso.
A gente já não desejou mais as coisas, as oportunidades. Ou era guiada pelo Espírito, ou não tem oportunidade, ou não tem negócio. E essa adoração não era só num culto. Era no nosso quarto, era dentro do nosso carro. Confissão de pecado, cara, a gente se reunia para confessar pecado no varejo, dando nome, um por um. Um ambiente de amor e misericórdia, onde as pedras estão no chão e a verdade do evangelho sobressai sobre nós e olha para nós e fala, cara, esses são os teus pecados. E eu comecei a ver em muitos lugares da nação. Não era, ninguém foi detentor disso, ninguém pode arrogar para si e dizer, isso foi que não, do mesma hora que estava acontecendo em Londrina, estava acontecendo em São Paulo, estava acontecendo em Belo Horizonte, estava acontecendo em alguns lugares no Rio Grande do Sul, estava acontecendo em alguns lugares em Fortaleza, estava acontecendo em alguns lugares em Recife, estava acontecendo lá, porque isso não teve dono. Não, a gente chama de adoração extravagante, mas, cara, é um movimento do espírito do século XXI. É um movimento do espírito. Claro, temos que até revisitar toda uma teologia que foi pregado naquele momento, fazer alguns contornos melhores, tudo bem, mas dizer que aquilo não foi genuíno, não tem como. Isso é seu? Não, isso é meu. Só veio esse negócio do vinho aqui, mas é coisa minha. As suas coisas estão embaixo. Aqui, massa, isso aqui, ó. Bilhete de passagem de ônibus quando a gente viajava pra pregar. Aí, ó. Tem um monte. Olha, eu imprimi o e-mail de convite da inauguração do CBA. Aí ali tem os CDs e tudo. Aqui tem alguns CDs. Ó, esse aqui tá no plástico ainda, a gente guardou de recordação. Que é o triplo. Esse é meu preferido aí. Ali, ó, tem o Rio do Leão. Paralelo a esses acontecimentos, tento descobrir o que Deus estava fazendo no meio dos pentecostais. Meu santo. E aí, senhor? E aí, como é que tá? Tudo bem. Bom? E aí, meu filho? E aí? A casa tá arrumada por João, viu? Vai ter um menino, né? Pode entrar. Eu tô igual quando eu gravava minhas lives, de baixo, das pernas pra baixo. Vestido pra baixo. Bem, meu nome é Emanuel Martins, eu sou cristão, pentecostal, isso desde os meus 16 anos, oficialmente, os 16 anos, mas antes disso eu tive a experiência do batismo com o Espírito Santo, ainda congregando em uma igreja tradicional, e a partir de então passei a me identificar de modo informal como um pentecostal, mas formalmente quando eu me vinculei às Assembleias de Deus. Então, o ano de 2006 foi um período, né, um período de muita efervescência, porque estavam despontando novos pregadores, tanto na Assembleia de Deus aqui da cidade de Campina Grande, quanto de modo geral, e havia a expectativa, e algo que a gente sempre ouvia, a expectativa de Deus levantar uma nova geração para levar adiante a grande colheita, para levar adiante um grande mover de Deus, onde muitas almas seriam ganhas, seriam resgatadas para o reino. E na época havia uma intensidade muito grande na busca pelo Senhor. Eu lembro que nós nos reuníamos muito nos círculos de oração. Todos os dias eu tinha um círculo de oração diferente e todos os dias muitos jovens estavam nestes círculos de oração. É cultura do movimento pentecostal assembleano. Nas tardes, durante a semana, cada congregação tem o seu dia. Eu percebia constantemente jovens se entregando a Jesus, constantemente pessoas se agregando à igreja, à comunidade de fé. Aleluia, o Senhor está contando comigo, com você, irmão, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Eu pergunto nesta noite, quem tem promessa de Deus? Eu quero dizer que o Deus da promessa está neste lugar. Aleluia. Se você está no vale, Ele vai te tirar. Apesar de toda essa rigidez em relação aos usos e costumes, mas eu percebia uma juventude muito entregue, uma juventude muito sedenta da presença do Senhor. E foi essa época aí em que muitas vezes eu
orava ao Senhor, buscava ao Senhor e pedia ao Senhor. E esse meu clamor, que eu vou mencionar agora, era o clamor de muitos outros jovens. Eu pedia ao Senhor para ser usado por Ele. Eu chorava, Miguel. Eu jejuava. Eu me lembro que eu ia para o círculo de oração pela manhã, só saía de lá à tarde, de jejum, o dia inteiro, dizendo: Senhor, eu quero ser usado por Ti. Eu quero ganhar almas. E tudo isso, Miguel, fruto do meu contexto. Tanto o fruto da experiência de batismo com o Espírito Santo que eu tive, quanto o contexto me favorecia. O contexto me fomentava. Oxi! Já que eu disse que eu vou confirmar. Coisa linda! Se ele dissesse que era feio, Tá com saudade de mim? é claro, tu desaparece no meio do mundo, não aparece mais coisa. Boa. Isso é aquele menino, né? É. Pai de seu menino. Tá lá a casinha, A senhora lembra quando o Manuel chegou aqui? Lembra? Lembra, deixou aqui muito novinho. É 16 anos. Eu conheci ele antes de ser crente daqui, que a mãe dele mora ali na Rua do Matador. Manuel. Isso, lembro. E o menino era uma benção mesmo ou era conversa? Toda a vida foi, graças a Deus. Uma benção cada dia mais, né, Mané? Ô, Jesus, com a graça de Deus, né, irmão Socorro? Depois eu tô orando pra... Eu sei dessa viagem, não sabia dessa outra. Não, a de Goiás Mané. é agora esse mês. Mano, eu vou embora, você vai terminar sendo um pregador mesmo. Por aí. Já é, né? Mas eu tô falando assim, você entende o que eu quero dizer. Sim. Né? Porque foi aqui que tu, quando tu saiu da Batista, Isso. tu veio pra cá, né? Desde o ano de 2006 até o ano de 2023, congregando aqui na Assembleia de Deus Cântico de Moisés. Foi aqui onde eu tive a minha fé edificada, solidificada, cresci bastante, onde eu tive as primeiras oportunidades para pregar na Assembleia de Deus foi aqui. É justamente essa pureza que as pessoas têm saudade e que as pessoas viram nesse período, né? Movimentos de oração anteriores ao movimento de adoração, ou que gestaram esse movimento. As igrejas não eram tão grandes, a ênfase era em congregações menores, não se fazia muita coisa para juntar todo mundo num grande templo. Principalmente porque minha experiência era da Assembleia de Deus, né? Mas eu sei que era assim em outras igrejas também. Abrir congregação, não é abrir sede, igrejas grandes. As sedes eram para eventos. Você se abria congregações. Várias congregações de 100, 200 pessoas, eram onde se dava o crescimento, onde a pessoa podia ser pastoreada, cuidada. Então você tem muita congregação da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, da Batista, onde todo mundo se sentia família também. Aquela coisa orgânica, cuidado, né? Era quando ser crente não era moda. Você era crente de verdade, né? E hoje não, a gente tem igreja que tem até espaço VIP. Tem um espaço VIP para receber essas pessoas especiais que não existia antes. Então existia essa pureza, essa inocência. Que hora que isso cessou, né, Neto? Tu lembra desse? Lembro. Cara. Nossa, tem engasgo agora. Eu lembro, cara. A coisa começou a ficar muito organizada, não no sentido da ordem da decência, mas quando os nossos egos começaram a ficar inflados. Quando a gente... Cara, literalmente quando começou a ter cachê. Quando as capas dos nossos CDs começaram a falar mais do que as músicas que a gente cantava. Quando a gente começou a usar estratégias de marketing para aquilo que se autopromove. E foi colocado numa caixa. Como agora o mover é esse. E aí o Espírito Santo não estava mais soprando e a gente queria cantar 3 horas. Aumentou-se o volume do som e diminuiu a intensidade do coração. E foi terrível, cara. Porque começou a ficar assim... muito orgulho humano, muito orgulho, muita presunção, aquela autoritarismo. E é literalmente, sabe quando a gente vê na história, Deus vem, derrama, prospera, a gente se apaixona pela prosperidade e esquece do Senhor? Então, foi mais ou menos assim, cara. Então foi muito ruim. Aí a gente começa a ver, abrir mão de coisas que não pode se abrir mão. Por exemplo, casamento.
a gente começou a ver gente negociando com seus casamentos e divorciando. Continuamos na mesma pegada, mas a gente via assim, mais difícil, né? Mais difícil, cara. Mais difícil. O culto já não era mais fluido, porque a galera já, não, vamos cantar. E começou a cantar, ele não vinha. E quando o espírito não tá, cara, aí vira circo. Aí a gente começou a ver circo, muito circo, cara. Aí o tal dos atos proféticos e das bandeirolas e das esquemas azeitados. E aí você começa a ver jogo de poder. Aí não dava mais. As estruturas de crescimento de igreja, custe o que custar. Quando os projetos piramidais começaram, né, chegar dentro das comunidades, foram terríveis, com uma ânsia de poder. Sabe aquilo que a gente vê bem claro, o amor ao dinheiro, ao sexo, ao poder. Esse negócio começou a rolar. Hoje nós estamos valorizando muito uma espiritualidade mais performática. A performance, o modo, e era algo que não existia. Na época a gente só queria buscar a Deus. A gente só queria encontrar um grupo de irmãos para estarem orando juntos. E havia uma sede muito grande pela busca de almas, pela evangelização. E eu percebo que no contexto atual está se perdendo. Isso tem se perdido bastante. Se eu pudesse resumir em uma palavra qual é o estado do pentecostalismo hoje, eu diria que, de maneira institucional, a palavra-chave é fragmentação. Infelizmente, às vezes a disputa por espaço, por poder, tem feito com que denominações, comunidades locais, comunidades de fé, dioceses, né, como nós chamamos, convenções, têm se fragmentado, têm se dividido. E isso é ruim. E aqui eu já entro num outro ponto que tem marcado a Igreja de Cristo de modo geral, mas em especial também o pentecostalismo, que é o envolvimento excessivo com a política ideológica e partidária. E no pentecostalismo existe ainda muito a cultura do púlpito, né? É muito comum você entrar na igreja pentecostal e você ter o pedestal onde nós abrimos a Bíblia, pregamos a palavra, ou o púlpito propriamente dito, e na plataforma cadeiras. Qual é a função dessas cadeiras? Alguém pode perguntar. Ali é um ambiente para os oficiais da igreja exercerem a supervisão do culto. A supervisão do culto. E quando nós vemos isso, o púlpito muitas vezes sendo cedido para figuras políticas. O púlpito, que no imaginário pentecostal popular é um lugar sagrado, agora aquele lugar que é tido como santo tem uma figura, eu vou usar uma palavra bem clara, ímpia. Um político que não tem compromisso nenhum com o evangelho e muitas vezes tem o seu nome ovacionado, gritado pelo povo. Isso tem gerado descrédito. Hoje em dia o evangélico brasileiro, e principalmente nós pentecostais, nós não somos mais conhecidos como o povo da Bíblia, ou os pentecostais como o povo que grita. Quem dera se nós voltássemos a ser conhecidos como o povo que grita. Porque o grito no movimento pentecostal é o modo como nós exercemos o louvor, o glória a Deus, o aleluia, o louvado seja Deus. Muitas vezes a confirmação por boca do povo daquilo que está sendo pregado é verdade. Fala, Deus. Quem dera se nós voltássemos a sermos apelidados como o povo que grita. Mas hoje somos conhecidos do povo de um viés ideológico, o que é prejudicial. O pentecostalismo, que antigamente buscava reabilitar os envolvidos em crimes, os ladrões, os bandidos, infelizmente ouvimos hoje, por boca de muitos, que bandido bom é bandido morto. Isso faz com que o mundo nos enxergue de uma maneira que Jesus não projetou para sermos enxergados. Lá no Evangelho de João, capítulo 17, Jesus disse: "E conhecerão que vocês são meus discípulos por amarem uns aos outros." A marca do discipulado de Cristo é o amor. E infelizmente esta não tem sido a marca do movimento evangélico e de muitos pentecostais.
em reação aos excessos do movimento neocarismático, neopentecostal, muita gente moída por essa máquina de fazer a igreja crescer, procurou um lugar que passasse seriedade e segurança. E encontrou esse lugar nesse novo movimento calvinista. Campina Grande acabou se tornando a meca com a consciência cristã desse movimento. Assim como Belo Horizonte foi o ápice da adoração, Campina Grande foi a meca desse novo calvinismo. Mas só que esse novo calvinismo ele cresceu não tanto de maneira evangelística, proativa. Ele cresceu a partir de proselitismo de gente ferida. E gente ferida que não está com a alma sarada só vomita amargura e raiva. Então se tornou um tipo de reforma de combater pentecostal e neopentecostal. E hoje já está todo mundo ressacado disso também. Está todo mundo ficando abusado daquele neocruzadinha que fica atacando pentecostal, caçando pentecostal e tal, aquela coisa toda. Esse estereótipo que ficou também e que acabou apagando o espírito. Conseguiu ir com Batista tradicional? Consegui. Eu precisava ir para o antagonismo. Tipo, é o que eu nasci, mas eu precisava ir pro contrário, sabe? Tipo, novos rumos, nova vida. E eu não estou dizendo que a resposta é uma igreja tradicional. Eu estou dizendo que Deus tem as respostas. Mas pra gente, a gente precisava disso, né, irmão? Percebo que alguns têm reencontrado esperança ao se aproximarem da fé reformada. Seria esse um caminho? Para entender melhor a situação dos irmãos tradicionais, vou à cidade de Cabedelo, na Paraíba. Opa! Vem. E aí? Beleza? Que Deus te abençoe, meu irmão. Vou recebê-lo. Essa é a hora da gente começar. Vamos lá? Já? 3, 4, 5. Descemos. Olha pra cá, Juba. Segundo lugar. Jesus morreu por nós. Vamos lá? Chega, Miguel. Bel. Essa aqui é a minha igreja. Fé. Minha comunidade não, né? Que não tem ninguém. É só o lugar que a gente se encontra. Que bom. Tem quantos anos aqui, Fé? A gente tem 20 anos, cara. 20 anos? 20 anos. Legal. Sendo que minha igreja, ela viveu um processo assim... desculpa, minha filha. Vai lá. Nossa igreja foi fundada aí do lado, no prédio do lado. Certo? E durante os 10 primeiros anos, ela era uma igreja neopentecostal. Ah, é? A gente era uma igreja neopentecostal. E aí, Deus fez um movimento por meio do departamento de adolescentes. Assim, foi natural para a igreja esse processo, sabe? Foram anos assim de dificuldade, né, de compreensão. É um movimento assim antitético, né? Você sai de uma ponta e vai para outra ponta. Dentro da minha experiência, eu percebo que há grandes desafios de maneira geral, né? A experiência reformada, ela tende a uma espécie de intelectualismo que se preocupa de uma maneira tão exacerbada com a forma que torna o indivíduo um projeto e faz com que as pessoas sejam mais capazes de explicar o Deus que elas creem do que de adorá-lo. É como se os cristãos reformados, eles de alguma maneira entendessem que é possível estar mais próximo do Senhor, não por causa da piedade, mas é como se eles vissem que um elitismo teológico, e me refiro a uma capacidade dogmática de recitar doutrinas, de ter feito algumas leituras, né?
ou de ter uma compreensão soteriológica de salvação de alguma determinada maneira, classificasse as pessoas de um jeito ou de outro. Porque na prática o que tem acontecido são a repetição de slogans, debates fratricidas na internet, né? E um afastamento, como se quem fosse crente de verdade precisa ser reformado. Se não for, não é. No entanto, qualquer pastor reformado, qualquer cristão reformado não terá dificuldade de olhar para a sua própria história, para a história da fé reformada e ver que essa não é a realidade da igreja, né? A gente pode citar o Calvino pregando e ensinando para órfãos, ou o Jonathan Edwards, que percorria quilômetros pregando as escrituras, ou os vários pastores que estão espalhados em vários lugares e recônditos do Brasil, invisibilizados muitas vezes, né? A visão legitimamente reformada, ela é carregada de uma doutrina robusta, mas de um coração cheio. Recobrar a memória de que ela não é fria por essência. A frieza, ela é um desvio da igreja, né? Um desvio do que a igreja ela deveria ser, né? Às vezes eu meditando aqui no meu quarto de estudos, eu fico pensando como seria se o Senhor hoje enviasse uma carta para a igreja. Eu acredito que seria como a carta à igreja de Éfeso. É tempo de vocês lembrarem de onde caíram e voltarem a praticar as primeiras obras. Voltemos aos princípios que a palavra de Deus ordena, que deve nortear a nossa vida. O senso de comunidade, a comunhão que deve haver, o amparo, o auxílio, o amor cristão que deve ser a nossa marca. Que nós venhamos nos arrepender de toda e qualquer carga que não é bíblica, de todo e qualquer envolvimento com as coisas deste mundo. Estou falando de arrogância, de soberba, de ganância, que muitas vezes norteiam a desesperança de muitos irmãos, porque nós temos uma igreja gananciosa, porque nós temos uma igreja que não sente as dores da comunidade. Voltemos urgentemente a esses valores. Como igreja, nós precisamos fazer uma autoanálise e procurar entender, será que estamos caminhando no rumo certo? Será que nós estamos fazendo aquilo que nós, no princípio, nos propusemos a fazer? Precisamos voltar a isso. É isso que nós precisamos voltar a fazer. Eu entendo que o que as pessoas precisam, o que a fé reformada precisa, é de igreja. É a gente buscar ser igreja de verdade. Relacionamentos legítimos. Pessoas que você realmente pode chamar de irmãos. Um lugar que você encontre a palavra de Deus. Eu penso que o Senhor deseja que a gente volte às Escrituras, vive esse processo de humanização e possa experimentar a doce realidade de ser família, estar à mesa e compartilhar das coisas do alto. Então, eu tenho uma tristeza, uma saudade, não do que eu vivi, mas da relação manifesta no nosso meio. É disso que eu tenho saudade. É isso que me enche de amor, me enche de esperança e não de saudosismo. Tipo, eu quero viver 2 horas de adoração, todo mundo caído no chão. Cara, para aquela época foi legal. Qual é a hora do relógio de Deus para agora? Eu quero viver, mas eu quero aquela presença de Jesus no nosso meio, de ser perceptível, nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça. O que Deus está fazendo talvez ainda seja como uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, né? Que somente figuras proféticas, assim, bem sensíveis, conseguem enxergar. Eu não acho que eu sou essa pessoa profética, né? Mas, assim, eu tenho esperança, eu tenho visto remanescente aqui e ali. Existem pessoas, homens e mulheres de oração. No tempo de estiagem, eles são como um rio subterrâneo. Eles ainda carregam a vida daquele período, né? Tem muita gente que carrega esse legado, não só simbolicamente, mas vivo com eles.
Decido então procurar por remanescentes. Encontro no livro Igrejas que Transformam o Brasil uma menção à Igreja Luterana da Renovação em Cordeirópolis, interior de São Paulo. Durante um final de semana, me hospedo na casa do pastor João. Eu falei que eles estão atrasados de entregar os convites. Mas o Deus pode ser. Quando eu cheguei aqui, eu encontrei uma coisa totalmente diferente de onde eu vinha. As igrejas no sul, onde eu morava, eram famílias inteiras na igreja. Quando eu cheguei aqui, havia só 2 famílias na igreja. O resto tudo eram pessoas amando que o esposo vinha, a esposa não vinha, o filho vinha, o pai não vinha. E eu encontrei muita dificuldade com jovens. E eu comecei a conversar com alguns jovens. Toda segunda-feira eu comecei a conversar com alguns jovens. E de repente esse ciclo de jovens, um foi falando para o outro e foi falando. Era um pequeno ciclo, da pouquinho foi aumentando, da pouquinho tinha 30, da pouco tinha 40 jovens. E aí nós fomos conversando com cada um e eu vi qual era a necessidade. Todos eles tinham falta de paternidade. Tinha falta de amor, falta de carinho. Tinha jovens que já tinham 4 padrastos. Eu achava aquilo absurdo. Trazia as pessoas aqui para casa. Eu comprei essa mesa aqui. E aqui eu começava a discipular as pessoas, né, individualmente, levando elas a entender o que faltava na vida delas. Então, comigo já viveu muitos missionários. Eu já morou dentro da minha casa mais de 4 pessoas que eram dependentes de químicos. Eu cuidei dessas pessoas dentro da minha própria casa, tratei como filhos, né? E eles, pois, seguiram a vida deles. Tem 2 hoje que são pastores. Não? Oi? Quê? Cadê que eu te dei? Cadê que eu te dei? Onde você tá fora? Por dentro? Ah, eu vou por dentro. Sou crente, querido. Minha vida ela teve bons momentos, mas devido às minhas escolhas eu vivi um mundo paralelo, assim, sabe? Meus desejos, conheci o mundo, festas, de uma maneira bem profunda mesmo, né? Tive um período de bebida também, essas drogas sintéticas. E aí tava naquela busca incessante em me satisfazer por algo que era só daquele momento. Pela falta, né, de pai e filho, né, como eu não tive do meu pai biológico, por anos da minha vida quem sofreu foi meu tio. E aí um filho quando sai, né, e quando vê que tá perdido, ele lembra do pai, né? E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu lembrei dele, e aí foi onde eu quis um socorro, sabe? Quando eu não tinha saída, não tinha o que fazer, o que eu lembrei foi dele, da minha tia, dele. E aí foi onde eu consegui resgatar o Rafael de novo. Sabe, aquele Rafael diferente do mundo. Um dos anos mais vivido, né, no quesito minhas próprias vontades, mas os 14 anos mais sofrido. Porque havia um vazio e esse vazio só era preenchido com Deus, né? Então quando eu vim pra cá, eu fui acolhido novamente com muito amor. Meu tio, minha tia, mamãezona também. E novamente a minha vida ela entrou no eixo. Segundo agora, nós temos sentado nesse espaço, quando venceu, tal, e ele vai virar graça. Ó, o Isaías, o Jeremias, que eu almejo é viver uma vida com Cristo. E aí eu tenho hoje colocado Deus à frente de tudo. E eu sei que o propósito que Deus tem na minha vida, pessoal e familiar, eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer ainda por vir. E hoje eu confio em Deus hoje. Então eu consigo viver um dia após o outro. A expectativa é essa, trabalhar para Cristo, servir na obra. Tu já viu ele fazer algo semelhante que fez contigo com outras pessoas? Já. Ele faz. Ele já trouxe gente que ele não conhece para dentro. Sabe, gente que ele trabalhou muitos anos nessas casas de recuperação. Então o que ele faz lá, ele traz para dentro de casa.
não. Vou não. Ah, entendi. Vamos saber, viu? As meninas prostitutas que hoje estão na igreja são mães, são casadas, são mães, jovens que eram viciados em pornografia, jovens que eram homossexuais, né? Hoje, para a glória do Senhor Jesus, tem um desses que é pastor da igreja. Então, o que acontece? Esses meus pastores, todos eles tinham problemas e dificuldades. Eu ensinei eles a andar como Cristo andou com os discípulos. Tem dificuldade? Vamos conversar, gente. Vamos desabafar. Tem algum pecado que você não quer contar para mim? Não quer confessar? Não tem problema, querido. É teu direito. Ó, vou indicar você fulano e beltrano. Você vai lá e bota teus podres para lá. Mas bota tudo. Vamos, né, trabalhar com essas pessoas. Não é mandar descer fogo do céu e queimar as pessoas. É o que muitos pastores querem fazer. Deu problema na igreja? Cara, vai pro inferno. Vai com tripa e tudo. Não, só tem problema, tem dificuldade. O que foi que houve? Então, todos os pastores que foram consagrados, não foram consagrados porque eles eram bonitinho, melzinho, sabiam falar. Não. Eles primeiro fizeram o processo de estudarem e entenderem o propósito de Deus na vida deles. Então, todos esses pastores que eu tenho hoje aqui na igreja, todos eles fizeram teologia e se formaram. Então, por isso, graças a Deus que eu tenho outros pastores para dar continuidade, né? Porque eu disse para gente, o meu tempo está chegando e você está começando. Tem que ter uma continuidade. E vocês vão ser a continuidade da igreja. Eu não vou deixar parente nenhum aqui para dar seguimento para a igreja. Vocês vão ser a continuidade. Capítulo 1, do verso 16 em diante. E essa semana precisa ser a da igreja. Vem crescendo, graças a Deus o Senhor vem acrescentando aí pessoas. A gente está fazendo hoje 2 cultos, né? Até semana passada tinha 100 cadeiras aqui, 100 cadeiras. E aí semana passada a gente comprou mais 20. Então, de noite estava lotando, né? 100 pessoas. E nas escolinhas que a gente tem lá atrás também, muita criança, graças a Deus, aí não estava suportando. A gente teve a opção de fazer, enquanto a gente não acha um outro barracão, a gente optou por fazer 2 cultos. Hoje nós somos em 7, né? Tem um presbitério aqui na igreja, até a liderança, que o pastor chama, né? Pastorado, nós andamos com ele. Tem as decisões, né, que a gente tem que tomar, algumas questões que a gente tem que conversar para o andamento da igreja, né? Na maioria dessas reuniões, quando são alguns assuntos assim mais rígidos, né, que ele consegue até pedir mais perdão para nós do que a gente próprio pedir perdão para ele. Ele consegue ter um coração muito maleável. Ele ama Jesus. Eu acho que se resume nisso. Ele ama Jesus. Então, eu acho que é 2, 3 segundos quando ele faz algo assim que desagrada, ele na hora ele se quebranta e fala, não, verdade, eu errei, peço perdão para vocês. Ele já pediu perdão para nós como pastorado, já pediu perdão diante da igreja. Ele é um homem que sabe reconhecer suas falhas, e isso é legal da gente caminhar junto, porque apesar dele ter seus 50 anos de caminhada, de fé, eu com 13, outros com 10, alguns chegando... A gente é novo na fé ainda, perto de um homem desse. Mas a gente consegue expor, né, os nossos corações e as nossas ideias, ele consegue ouvir, ele consegue acatar todas as decisões que ele vai tomar em relação à igreja. Por mais que ele seja o pastor aqui, o principal, por mais que ele possa fazer isso, 99% das vezes ele prefere sentar com todos nós, ver o que a gente pensa, o que a gente acha, para depois ele tomar uma decisão. Então, acho que isso também faz de nós algo assim
não de nós, mas acho que faz da Igreja de Cristo, cria uma esperança no nosso coração, ter um pastor assim, que sabe conversar, que sabe trazer você para perto, que sabe te corrigir na hora que precisa, mas também ele deixa você falar, deixa você expor seu coração, sabe? As pessoas não estão indo para as igrejas por causa de muitos escândalos que a internet joga no ventilador e todo mundo tem que olhar e ver as podridões que estão acontecendo dentro das igrejas. Tem igrejas que a gente jamais sonhava que ia acontecer certas coisas, que a gente viu crescer, viu mover, viu tantas coisas. Hoje a gente olha e vê a destruição, a moral das pessoas que estavam na frente. E durante tanto tempo a gente foi enganado. Quando eu era mais jovem, eu fiz isso. Eu fiquei 5 anos fora da igreja porque eu olhei para o pastor e o pastor realmente, amado. E quando fomos descobrir, o cara era um lobo vestido de ovelha. Mas eu me revoltei com aquilo e saí da igreja. Anos mais tarde, alguém disse, você olhou para o lobo vestido de ovelha e o lobo conseguiu te ganhar. E vai te devorar. O que aconteceu contigo? Ele está te devorando. Devorou teu mistério, tua santidade, teu momento de oração, de comunhão, de leitura da palavra. O cara começou a falar e disse, Jesus do céu, o que eu fiz na minha vida? Voltei correndo para a igreja, pedi perdão para Deus. Porque a Bíblia tinha me mostrado, já tinha me direcionado, que essas coisas é necessário ter e acontecer. Mas cabe a mim ter a visão da palavra e não ir atrás dessas coisas que já foram me ensinadas, que já foi mostrado para mim. O direcionamento hoje de pastores de renome, que a gente pensava que esses pastores seriam, sabe, os profetas do Brasil, hoje os caras andam de jatinho para cima e para baixo, né, ricos, em casa fora do país, né, com mansões em outros países. Eu disse, Jesus, esse é o evangelho que Jesus mandou pregar? Claro que Jesus disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas a graça é uma virtude de Deus na nossa vida. Eu tendo que comer, o que vestir, Paulo diz, eu tenho que me dar por satisfeito. Eu tenho que comer, eu não preciso me multiplicar, ficar rico, ficar milionário, ter uma mega igreja para poder conduzir um povo para o Senhor. Porque todas essas coisas ficarão aqui, nada vai ser levado daqui. O que vai ser levado aqui são as almas, eu tenho que me preocupar com as almas. Eu tenho que me preocupar com os perdidos. Que é e será para sempre o Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado. Buscando uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, viajo até o Piauí. Durante uma semana, acompanho as atividades da Igreja do Sertão, no povoado de Batumaré, uma região árida, castigada pela seca, mas onde ouvi falar que há um rio subterrâneo que carrega a vida. Do que ouvi falar, até o meu entender, eu comecei a entender que foi criada a nossa comunidade. Olha, na época aí andavam os vaqueiros, eles andavam campeando gado. E aí deram com um rebanho, como a dizer eles, de índio, né? Aonde os grandes conseguiram correr e foram embora. E essa pequena se perdeu. Na corrida se perderam e os vaqueiros botaram atrás e laçaram de corda e cachorro também, né? Pegaram ela, braba danada, mas conseguiram trazer ela e amansaram. E o Jovino foi e casou com ela, né? Que é hoje essa família que tem hoje aqui em Batumaré, né? 511 pessoas. São todas dessa família da mãe Joana e do Jovino. É doce. Não quero dar cigarro pra ele, não? Doce esse ano não tem, não, né? Não. Vou esquecer, uma diabetes. Fazer. Eu gosto de fazer doce. É frango com peixe. Se a realidade é fácil aqui do pessoal, como é? Se é fácil? Na fonte de renda, para se escapar, para se viverem? Não é muito fácil, não. Não é muito fácil. Se a gente disser que é fácil, a gente está... acho que até criando problema, porque é difícil, mas a situação vai ficar pior ainda se
chegar a secar essa barragem. Aí só Deus para ter solução para nós aí, porque é difícil aqui, muito difícil. O ano passado foi melhor e foi muito. O ano passado a gente tirou o milho, tirou o feijão, pouco sim, mas tiremos. E esse ano não tirou foi nada. Quando for no final do ano, aí tá meio feio o negócio, não vai? Tá feio. Não vai nem o final do ano. Não vai nem o final do ano. Final do ano não, o caminho tá feio já. Já tá feio. Os pastos acabou. Tem não, Zé, tem não. A Valência foi essa chuvinha que deu. Zé, tu acredita que eu não tenho vergonha de dizer, ele tá gravando aí, nós já estamos essa pecando Mandacaru pra dar o gado. É, com toda certeza. É. Não é fácil não, Zé. 8 cabeças de gado pra gente dar de comer na mão, não é brincadeira não. Eu nasci em 1976. Como era o Batumaré nessa época, a senhora lembra? Pouca casa, tinha muita casa não. E também era diferente de hoje. Tinha pessoa que tinha o que comer, tinha outros que não tinham. O meu pai trabalhava um dia de serviço pelo um prato de feijão. Quando chegava em casa à noite, ele ia convidar todos os filhos para poder acordar, para fazer comida ainda, à tarde da noite. E muitas famílias fez isso. Eu mesma não tenho vergonha de dizer que eu já passei fome já. Eu acho que eu tinha uns mais ou menos 10 anos quando eu passei fome. Não foi assim um período muito grande, mas a gente passou por isso. Mas graças a Deus, eu sou grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Um evangelismo lá em Tianguá, Bela Vista, Tianguá, no Ceará. Ei, Miguel. Aleluia, a alegria do Senhor é a nossa força, Pai. A tua alegria, Senhor, é a nossa força, Pai. Alegrar essa família. Traga hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoe, Pai. Derrama o teu amor aqui dentro, Jesus. Aleluia. Derrama o teu amor aqui dentro, Pai. Visita, Senhor, cada cantinho aqui desta casa, Senhor. Envia o anjo do Senhor acampar aqui, Pai, em nome de Jesus. Envia os teus anjos, Senhor, acampar aqui, Pai, em nome de Jesus. Está cuidando, Senhor, como o Senhor tem cuidado até hoje, Pai. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor, pelo cuidado, pelo amor, Pai. Muito obrigada, Jesus, por tudo, Pai. Te agradeço em nome de Jesus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem e livra. Provai e ver quando o Senhor é bom e bem-aventurado é o homem que nele confia. Amém? Aí que hora que chegou a igreja aqui na comunidade? A igreja mesmo, ela já tem 9 anos. O primeiro que se converteu foi a irmã Juscelia. Aí depois foi eu. Mas tá tudo bem com vocês? Tá. É hoje? É, agora à noite. 7 horas lá, a gente espera vocês. Quando a igreja chegou aqui no povoado, chegou uns missionários e aí existia um certo bloqueio também da parte dos moradores, porque era gente nova e o pessoal tinha um certo preconceito assim com o crente, né? As pessoas viam o crente como alguém que ia impor uma lei, um limite, então não quero contato. Com o passar do tempo, eles chegaram, foram conhecendo o pessoal, fazendo amizade, e aí a gente foi notando a diferença dos relatos para a realidade, que não era exatamente aquilo que as pessoas falavam, que era totalmente diferente, né? Iniciaram aqui com impactos, evangelismo. Sim. E aí nesses impactos em evangelismo, algumas pessoas se converteram, e daí surgiu a igreja aqui, a plantação da igreja no povoado. Foi onde eu tive um encontro com o Senhor. Pai, nos alcança nessa noite, seu Deus. Senhor Jesus, tu és bem-vindo. Deus estendeu a mão sobre Jeremias, tocou nos meus lábios, Jeremias falando, disse:
Veja, eu estou lhe dando a mensagem. Eu não tinha empatia, sabe? Não tinha empatia nenhuma com crente. Eu era mais das outras religiões. Não frequentava, né? Mas quando eu precisava, eu iria buscar, né? E aí foi onde, em 2012, eu perdi meu primeiro marido, né? E aí veio todas aquelas complicações, né? De quem era Deus. Comecei a me perguntar quem era Deus. Por que Deus tirava as pessoas boas, né? Por que Deus, ele não traiava as coisas ruins acontecer, né? Então foi nesse período que eu comecei, já não ficava muito perto de Deus. E aí, com mais esse período, eu fiquei bastante longe, né, do Senhor. Que foi onde a Igreja do Sertão chegou com essas tropas de pessoas. Quem é esse doido? Né, eu me perguntava. Aí eu falei, cara, esse doido fala muito de Deus. Quem é esse Deus, né? Porque para mim falar com Deus, eu precisava buscar outras pessoas, né? Rezadores, essas coisas, para falar com Deus, né? E aí foi no tempo que a igreja chegou e eu comecei a ir, a frequentar. E aí foi aonde eu disse pro Senhor, no culto de mulheres. Eu nem ia para esse culto, né? Eu ia para a roça, levar um bicho na roça, mas pela honra e glória do Senhor, uma veio amanheceu parida, né? E a gente deixou em casa. Não, então dá tempo, tomei um banho e corri. E ali foi o meu encontro com o Senhor, naquela manhã de chá de mulheres, né? Onde o Senhor, eu disse, se o Senhor me quer na sua obra, o Senhor precisa me dizer tudo o que eu fiz, que ninguém sabe que eu fiz. E aí o Senhor começou a ministrar através daquela pregadora naquele dia. E eu comecei, cara, como é que ela sabe? Porque eu não... E aí eu comecei a desabrochar, sabe? Eu comecei a chorar desesperadamente, sabe? E é como se eu dissesse, entra, filha, só tô te esperando. E aí foi o meu encontro com o Senhor, sabe? A igreja que você está, a igreja do Sertão, ela é uma igreja perfeita ou ela tem falhas? Eu acho que toda igreja, ela não é tão perfeitinha, né? Todos nós temos nossos próprios defeitos. Eu acho que uma igreja certa, que é nos princípios do Senhor, é você sentar com suas ovelhas, conversar, né? Explicar o caminho certo, né? E ter a tendência, né? De sempre buscar, né? Em Deus, né? O que é aconselhamento para a igreja hoje, né? E hoje muitos que a gente já vê não tem isso. E a igreja do Sertão, ela tem isso, né? O principal é a aula EBD e o ensinamento da leitura da palavra, sabe? E isso é muito importante para a igreja. Para qualquer igreja. Se não tem, tira um pilar. Mateus e Lucas, é possível que não conseguimos verificar as mudanças de ambiente e a passagem do tempo entre as várias... Você tem ouvido falar dos escândalos que acontecem na igreja? Eu tenho ouvido, assim, eu não sou muito de internet, sabe? Não sou muito dessas coisas, né? Mas eu vejo falar pelo jornal, né? Pelas vias de televisões também, né? E o que é que você sente quando vê esses acontecimentos assim na igreja? Cara, eu fico triste. É como, sabe, é como se desse uma facada, sabe? Porque fica descredibilidade à palavra do Senhor. E aí as pessoas falam, por que eu vou? Porque eles são assim, né? E fica descredibilidade, né? À palavra do Senhor. Mas mesmo vendo esses acontecimentos, você continua isso? Lhe influencia de alguma maneira? Não me influencia em nada. Por quê? Porque eu vejo isso como alguém que ele não se entregou verdadeiramente para o Senhor, né? Porque quando o Senhor te entrega uma obra, te entrega uma igreja para você tomar de conta, o primeiro lugar é o Senhor. Você tem que prestar conta para o Senhor, né? Se Deus vai te entregar uma caixa de ovelhas, você tem que tomar de conta dela, tem que responsabilizar por ela. Bem assim, os pastores de hoje, os missionários de hoje, se o Senhor te entregou um cachê de ovelhas, você é responsabilidade. Graças a Deus eu posso dizer que hoje minha fé não é abalada por esses casos de outras pessoas, né? Porque glória a Deus, a nossa igreja é bem sucedida,
Não por assim, nós não colocamos, eu sempre falo, né, pro pastor Andinho, né? Eu não coloco o pastor em primeiro lugar, eu coloco Deus em primeiro lugar. O pastor é a liderança, né, que o Senhor colocou, eu devo obedecer ele, os mandamentos que ele faz. Mas se ele falar coisa de errado, eu falo com ele, né? Ele fala, Luciene, aí ele puxa, sempre ele gosta de puxar a minha orelha quando eu falo uma coisa pra ele, né? Se ele demorar muito tempo vir aqui, eu falei, pastor, tá com mais dinheiro você vir aqui? Porque a igreja, ela é um corpo de Cristo, né? Posso falar em casa com Deus? Posso, a hora que eu quiser. Mas na igreja eu tenho que fazer comunhão com meus irmãos, né? Um orar pelo outro, né? Pra gente ser curado, né? Pra gente se derramar também um com a outra, né? Porque eu não sei o que meu irmão passa, eu não sei o que os outros passam, mas nós oramos juntos, nós unimos a nossa força e o corpo de Cristo, ela se une. Somente a Ti, Senhor, aleluia. Ultimamente Deus tem trabalhado em mim, me chamado a atenção a respeito dos adolescentes e jovens, por conta do que eu vivi. Eu passei muito tempo orando pelos jovens do Bate-Maré e eu lembro que uma vez eu pedi ao Senhor para me dar uma direção a respeito. Senhor, esses jovens eles têm um bloqueio comigo, eu não sei a forma certa de se chegar a ele. E a partir daí eu comecei a orar. Orei bastante. E no início desse ano o Senhor me deu uma direção de iniciar um trabalho com eles. Ele diz que é o pão da vida e que quem não comer da sua afasta de mim esse cálice. E eu via que a realidade deles era muito complicada. Muitos que bebiam, usavam drogas, viciados em vários vícios que afastavam eles do caminho do Senhor. E o Senhor sonhou coisas no meu coração a respeito desses jovens. Meninos que não tinham sonhos. Perguntar para eles qual é o seu sonho, garoto. Eles não sabiam responder. E o Senhor nos levou a eu e o Marcondes a trabalhar isso no coração deles, a levar eles a sonhar com algo e também a eles ter um caráter de Jesus diante da sociedade. E a partir daí muitos hoje são bem próximos a nós, assim. Muitos já chamam para compartilhar algo, para falar do que eles vivem, por compartilhar necessidades também, pedir oração. Então, a partir de aí, o Senhor tem trabalhado, o Senhor tem feito grandes coisas aqui. E eu tenho visto o milagre do Senhor todos os dias.
Não só na minha vida, mas na vida de muitos garotos aqui. Quem sabe aí qual é o verdadeiro sentido de tudo isso? Vocês ouvem falar de Semana Santa, mas qual é o sentido de tudo isso mesmo? A gente viu o filme ontem, a gente viu? Período pascal quer dizer uma entrega. Período pascal, na verdade, quer dizer essa entrega de Jesus Cristo se entregou como ovelha muda para morrer por mim e por vocês. Então esse período marca isso. Esse período marca a morte de Jesus lá na cruz e a ressurreição dele para a glória de Deus. Amém? Amém. Então é isso aí. Ele me dá as fardas das crianças para lavar. Aí toda vez que eu vou lavar, eu oro para Deus transformar essas crianças. Eu sei que Deus vai cuidar delas por mim. Não é eu que vou transformar ela, não é o Marconi, não é o missionário que vem aqui, é Deus. Quando eles se encontrar realmente chamados por Deus, eles vão ser transformados. Eu peço, Pai, que todas essas crianças, Pai, que vestir essa farda, Jesus, eles realmente, Senhor, eles não só vão encontrar, Senhor, uma bola para correr atrás, mas encontrar a Tua palavra, Senhor, para que eles sejam transformados. E eu oro para que essas crianças, Pai, realmente venham, Senhor, dar valor, Senhor, a Deus, dar valor, Senhor, à própria vida, Deus, que eles possam ser transformados através, Deus, do Teu amor, através desse projeto, Deus, vai ser, Senhor, homens. Quer ser o quê? Quero ser jogador. Eu quero ser doutor. Jogador. Jogador. Caminhoneiro. Quero ser jogador. Quer ser o quê? Jogador. Essas pessoas, eles viam o Baixo-Maré como um lugar de povo miserável, pobre, de um povo, tinha uma exclusão muito grande do Baixo-Maré, como se fosse um povo separado. Na cidade paulistana, se acontecesse um furto em alguma loja, alguma coisa assim, eles falavam, deve ser do Baixo-Maré. E as pessoas tinham essa imagem do povo do Baixo-Maré como um povo pobre, analfabeto, um povo que não gostava de estudar, um povo que ninguém poderia se formar em algo, entendeu? E aí, a partir daí, a igreja trouxe uma nova visão pro pessoal daqui e também mostrou para muitas pessoas que não era exatamente isso. Eles se enxergam como um povo que tem uma identidade. Como eu falei, muitos não são convertidos, mas eles sabem que hoje eles têm uma identidade, eles sabem que hoje eles são pessoas que têm caráter. E eu digo para qualquer um que aqui é terra de milagre, né? Totalmente diferente. Chegou um período que tinha professor que brigava para vir para cá, aqueles que não queriam vir agora vinha. Mudou a história. Jesus chegou para mudar a história através da Igreja do Sertão, né? Meu nome é Maria Cecília, eu moro no Piauí. Pode falar a idade também? Pode. Eu tenho 13 anos e faço aula de balé, canto, faço várias coisas. E aí, como é que tá a expectativa pra noite? Tá muito nervosa? Não. Já acostumou já então? Já. Então é estrela já, né? Eu vou... Pra essa de hoje, vocês ensaiaram quanto tempo? Pra de hoje? Sim. Rapaz, já tem muito. Acho uns 3 meses que Carla disse. E vocês ensaiam toda semana? Mas quais são os teus sonhos? Meu sonho é cantar no altar da igreja e ser doutora. Tu quer cantar? E ser doutora. Quero fazer curso de enfermagem. Legal. Muito bom. Cadê minha sandália?
o teu. O teu não. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava amor, um Salvador. O que achou da apresentação? Achei bom, foi maravilhosa. Tá feliz? Tô e muito. É um dia onde nosso Pai acontecer. E para quem perdeu a esperança de vez na igreja, o que é que se deve fazer? Ô Miguel, é uma pergunta tão difícil de responder. É uma pergunta tão difícil. O que tem me segurado, por exemplo, aqui na minha igreja local, Deus tem feito uma obra muito bonita nessa igreja que a gente está aqui, mas não é que ela é perfeita, é um entendimento eclesiológico diferente. Eu preciso da igreja. Se a gente for voltar lá atrás e ver aquela coisa lá de Agostinho, né, do Donato, ele não queria que a igreja recebesse de volta as pessoas que tinham negado a fé. E quem foi batizado por pastor que tinha negado a fé, ele achava que tinha que ser batizado de novo porque o sacramento não era válido. E aí Santo Agostinho rebateu o donatismo dizendo que os sacramentos são válidos independente de quem administra. E isso se solidificou na tradição da igreja como a doutrina certa é que, independente de quem prega, de quem batiza, de quem faz a ceia, elas são válidas porque elas são feitas em nome do Senhor Jesus. E os movimentos de santidade na história da igreja sempre questionaram isso. Como a maioria da igreja evangélica é de origem pentecostal e o pentecostal vem do anabatismo, a gente tem uma radicalização daquela coisa do desejo da igreja pura, a igreja ideal. A gente quer a igreja gloriosa, né? E a gente quer tanto a igreja, como diz Dietrich Bonhoeffer, né? A gente quer tanto a igreja ideal que perde a igreja real. A igreja real é essa coisa, né? Que está diante da gente. Eu entendo que a igreja é mais importante do que a gente pensa. Pense nos 10 mandamentos. Nós temos 10 mandamentos. 4 deles se referem à sua relação direta com Deus. 6 deles se referem à sua relação direta com o próximo. Isso não é doutrina, mas eu diria que é uma boa maneira de pensar a proporção da sua fé. Há uma grande medida da sua fé que só é possível dentro de uma experiência congregacional. Essa experiência coletiva, ela é parte nevrálgica da fé. Ela não é algo que pode ser experimentado separadamente. Eu, inclusive, tenho uma afirmação a esse respeito. Eu gosto de ser taxativo quanto a isso. Não há cristão sem igreja. Não há cristão sem igreja. Tem que ter uma igreja. E quando eu falo sobre a igreja, eu não quero dizer que eu estou na igreja de Jesus, né? Na igreja local, onde os seus relacionamentos eles são reais. Você é confrontado e pode confrontar. Você é discipulado e pode discipular. Você é disciplinado e pode disciplinar. Você está dentro de um ambiente onde a sua fé é testada. É possível você encontrar as marcas de saúde de uma igreja, conforme vemos em Atos, conforme vemos no padrão desejado pelos apóstolos nas epístolas. Eu não estou me referindo a uma igreja sem problemas, porque nós olhamos para o texto bíblico, em Atos capítulo 6, nós já percebemos problema de segregação racial no meio do povo de Deus. Os irmãos judeus estavam deixando desassistidas as irmãs gregas. O que é isso? Racismo puramente. A igreja primitiva. Então, se na igreja primitiva, que era a igreja pastoreada pelos próprios apóstolos de Cristo, a igreja mais próxima de Cristo do que hoje, se naquela igreja já existiam problemas, quanto mais hoje. Eu lembro que em 2017, quando eu fui ordenado pastor, que eu comecei a ouvir as pessoas, é muito pior do que a gente vê na rede social, né? Parece que está tudo bonito,
mas parece que tem cupim comendo tudo, assim, né? Então muita coisa, muito pecado grave, muita coisa, tudo. E eu fui ficando deprimido. E aí o Senhor foi falando comigo, a igreja é uma comunidade de pecadores, como pecadores redimidos, mas é uma comunidade de pecadores. E a igreja visível, nela está presente o joio e o trigo até o fim, né? Até a consumação vai estar todo mundo junto. E eu não tenho essa escolha de deixar a igreja. Não permita que a falta de esperança, devido ao que você tem sofrido, lhe arranque do meio do povo de Deus. A igreja permanece de pé. A igreja permanece fiel a Cristo. E eu não desisto da igreja e eu mantenho a minha esperança na igreja por uma razão. A igreja de Jesus, é Ele quem é responsável por ela, é Ele quem vai conduzi-la de glória em glória. Eu creio, inclusive, que esses desafios que a gente tem é um grande chamado ao arrependimento e a uma experiência mais legítima. Eu entendo que Deus, como o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma, Ele conduz as coisas para a sua glória. Tudo Ele está fazendo para a sua glória. Tudo Ele tem conduzido de uma maneira em que as coisas têm cooperado ao favor do seu grande projeto. Afinal de contas, a história ela não corre à revelia, não é assim? É o Senhor que a conduz. Nas minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. E quem sabe o sonho de algumas pessoas do passado que vem orando muito por isso, né? Que um dia a gente tenha um Brasil do Senhor Jesus, um avivamento brasileiro, com transformação social, como aconteceu com John Wesley na Inglaterra, com mudança nos presídios, mudança nas estruturas sociais, a partir de um avivamento genuíno, né? Na palavra, nos dons e na transformação social. Por um lado, é desanimador, mas por outro, nos trouxe uma maturidade. Nós não somos saudosistas. Nós sabemos que existe uma arca, nós sabemos que existe uma presença. E se veio uma vez, Ele pode fazer de novo. Tu acredita que vai ser nos teus dias ainda isso vai acontecer novo? Eu não tenho controle disso. Mas eu tô no combate. Eu ainda acredito no poder do Evangelho. Eu ainda acredito muito. E eu não posso te dizer o seguinte, que vai ser, eu não posso te garantir, mas eu posso te dizer que até o meu último respirar, enquanto o Senhor não me tomar para si, eu vou gastar a minha vida no Evangelho. Eu amo Jesus de todo o meu coração, que eu não largo Ele por nada. Se Ele não se manifestar nos meus dias, um dia eu vou encontrá-lo. Se eu puder falar alguma coisa para Ele, eu só vou dizer, você não me deve nada. Só quero um dia poder chegar e me prostrar nos pés dele e fazer o que aquela mulher de Lucas fez, beijar o pé dele e dizer, valeu, obrigado, eu não mereço. Então, eu não sei se vai ser nos meus dias, mas o que eu posso te garantir, que todos os meus dias eu estarei com a minha lâmpada acesa, com a minha Bíblia aberta, ministrando a minha esposa e meus filhos, evangelizando, pregando. Todos os meus dias eu vou continuar o que eu não parei. Desde que eu me converti, que Jesus, que a graça foi eficaz na minha vida, eu não vou parar. E o que Ele quiser fazer, Ele faz. Mas eu peço, se manifesta nos meus dias. Se manifeste. Se manifeste, Jesus. Porque eu quero que minhas filhas experimentem o que eu experimentei, cara. Eu quero de verdade que não seja só algo cultural, que minhas filhas queimem pelo Evangelho, que minhas filhas façam o que nós fizemos, de dormir abraçado com bandeira de nações para interceder por elas, de dizer, cara, eu estou
pronto para abrir mão de qualquer coisa pelo reino. E então eu vou gastar minha vida. O que vai fazer? Foi o que eu disse. Eu não sou responsável pelo resultado. A mim cabe a obediência. Eu quero obedecer ao Senhor. Eu quero ser amigo do Espírito Santo. Quero ter uma vida submissa a Ele. Então eu tô disposto, cara. E vamos pra cima. Deus. Meu Deus, cara. Mas é verdade. Eu tô segurando o choro. Eu fui pra garagem, né? Fazer barulho. Eita, meu Jesus Cristo. Espero que sua esperança tenha sido renovada. Todos os conteúdos que produzimos aqui na Poder de Deus são feitos de maneira totalmente independente, sem financiamento público ou privado. É um trabalho que demanda muito tempo, esforço e recursos. Por isso, se você quer colaborar conosco nessa missão, para a gente continuar produzindo conteúdos assim, nós preparamos uma ferramenta para você. Um curso exclusivo aprofundando alguns assuntos que abordamos aqui no filme, como a importância da comunhão, doutrina dos apóstolos, a oração como base para a vida cristã. Ao adquirir esse curso, você pode ainda ter acesso a todas as entrevistas na íntegra, sem corte nenhum, e ainda estará contribuindo para a produção de novos documentários. Para fazer isso é bem simples. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code aqui, ou acesse poderdedeus.com/esperança, ou clica no link da descrição. Até o próximo documentário.